Você que está de pé aqui, pegue a sua Bíblia, por favor, e vá abrindo o Evangelho de João, capítulo de número 6. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. João, capítulo de número 6. Se todos acharam, digam amém. Bem, eu quero ler o que se encontra no versículo de número 47. Diz assim a palavra de Deus: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. Tome assento aí, por favor. O tema da ministração desta noite, ele é um tema tanto quanto curioso. Eu até diria que soará nos seus ouvidos como uma piada. Eu acho que eu estou naquela vibe, Vini, do circo. E a gente está vindo já na segunda semana trazendo uns temas estranhos, mas que no decorrer da ministração você vai ver que, mesmo dada a estranheza do tema, que parece não ter muita relação com um culto espiritualmente falando, mas você vai perceber que no final dessa ministração, tudo que eu falei se resume nesse tema, absolutamente tudo. E o tema dessa ministração de hoje é: você é aquilo que se alimenta. Há uma máxima que diz que você é o que você come. Quem já ouviu essa máxima aqui? É uma máxima antiga, e eu tive lendo um livro que fala da questão da importância da alimentação. É um americano, esse americano chama-se Alan Levinovitz. O cara tem dezenas de livros publicados, ele é espiritualista, não é teólogo, mas fez teologia para entender algumas coisas, fez filosofia, é formado em nutrição. O cara tem uma graduação, uma grade curricular bruta. E quando ele vai falar sobre essa máxima, tentando trazer a origem dessa fala de que você é o que você come, ele diz uma coisa que me chamou a atenção e eu transcrevi para a minha mensagem. Que ele fala que essa ideia de que nós somos o que comemos, ela vem dos povos primitivos que acreditavam que se eles comessem certos animais, a força, a destreza ou qualquer outra qualidade, virtude que existisse naquele animal, essa força ou destreza passaria para as pessoas que estivessem comendo. Eu nem sei exatamente o que o Ezequiel, a palheta que ele está pegando aqui. Pegou, meu filho? Conseguiu? Tudo certinho? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Retomando aqui ali a linha de raciocínio, ele dizia que você é o que come, e que essa ideia vem dos primitivos, que acreditavam que aquilo que eles comiam dos animais traria para eles exatamente
o que os animais tinham de melhor. Então, se você comesse a pata de um urso, teoricamente, você receberia força. Isso é muito comum ainda entre os indígenas. Ainda há muito dessa cultura no meio indígena, de que os espíritos de certos animais, eles meio que são transmitidos para dentro daquele xamã, ou daquele cacique, ou seja lá como eu poderia chamar, aquele líder, dependendo do que ele comesse e da forma também como ele comesse. E é curioso, porque de tantos animais que existem, eles acreditavam, por exemplo, que para se enxergar melhor, deveriam subir dos mais altos penhascos que existiam, caçar as águias, arrancar os olhos dela, para que pudessem ter a visão e a capacidade de enxergar como nunca ninguém enxergou, de forma transcendente. Essa ideia de que eu como algo e este algo me influencia naquilo que sou enquanto pessoa, ela é muito antiga. Mas o que muita gente não fala, ou não, melhor não dizendo, não estuda e não sabe, é que em tese, a ideia de que você é aquilo que você come, ela é muito legítima, biblicamente falando. E aí assim, para você entender o que eu estou dizendo, existem estudos feitos e que estão em andamento para se transformar em artigos por judeus que têm estudado e analisado que algumas pessoas que comem carne de animais que morreram sofrendo, adquirem com o passar dos anos alguns tipos de transtornos, psicologicamente falando. E eles estão estudando, analisando casos, para tentar entender a capacidade de dor que aquele animal sentiu e que impregnou na sua carne, e que essa carne, uma vez ingerida por um ser humano, absorve também as sensações de dor daquele animal, e num futuro não muito distante, pela a quantidade de vezes que essa pessoa come carne oriunda dessa forma, supostamente, nesses estudos que estão sendo elaborados, e quem está encabeçando, diga-se de passagem, é um judeu, supostamente as pessoas estariam adquirindo transtornos psicossomáticos. É um tanto curioso de se estudar, porque quando a gente começa a analisar que se na ideia do alimento já existe alguém que está olhando para ele, e quando você estuda sobre a alimentação dos judeus, você descobre que eles comem comida kosher. E a comida kosher é uma comida separada. E nas regras para que essa comida seja elaborada, uma delas é que os animais que forem mortos para servirem de alimento para aquelas pessoas, eles devem serem mortos sem sentir dor alguma. Isso quer dizer o quê? Que se... Fábio, eu acho que o teu telefone está tocando aqui na frente. Isso quer dizer que se você come alguns animais que sofrem algum tipo de dor, segundo esses estudos, você iria acabar também sentindo dores e dores terríveis. Quando a gente olha para esses estudos e pessoas parando, eu não estou falando de um cara que está ali no primeiro período de uma faculdade, não. Eu estou falando de um cientista que parou a vida para estudar uma coisa que faz sentido. E ele parou para estudar isso, porque ele, ao ler a Torá, ele vê Deus determinando que os animais que fossem mortos para servirem de alimentos, deveriam serem mortos sem sentirem dor. Quando você vai tentar entender a cabeça de Deus, querendo que você, como um animal que não sinta dor, e começa a estudar isso no mundo atual, um mundo aonde, porque estamos com pressa, não dá tempo desses animais não passarem por um processo de não sofrer, então a morte deles é muito sofrimento. Inclusive existem várias entidades no mundo, várias associações que lutam para que esses animais não passem pelo sofrimento que passam para servirem de alimento para pessoas como eu e você. E aí, onde você quer chegar com isso, pastor? O que isso tem a ver, alimento, comida,
a comida que faz mal, o que isso tem a ver? Eu quero entender o que tem a ver com o que Jesus disse aí em João 6. Primeiro eu preciso que você entenda uma coisa. Eu quero espiritualizar esse fato. Que fato? Que aquilo que a gente come define quem nós somos diante de Deus. E eu não estou falando do que você come lá na sua mesa na hora do almoço. Eu não estou falando do seu café da manhã, do seu lanche ali na Val. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando do seu alimento espiritual. Aquilo que você come define quem você é diante de Deus. Quando você vai olhar na Bíblia, e nós vamos olhar alguns textos a partir de agora, porque eu quero fundamentar melhor aquilo que eu quero dizer para você nessa noite. Se você olhar o que Salomão disse em Eclesiastes, no capítulo 2, e no versículo de número 10, ele vai falar uma coisa interessante. Ele diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Versículo 11: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Você sabe o que ele está dizendo, Vini? Ele está dizendo assim: eu tive a oportunidade de realizar todos os meus sonhos, de cumprir todas as minhas metas, de conquistar tudo o que eu quis conquistar. Eu consegui trabalhar e com gana consegui tudo o que os meus olhos desejaram. Eu experimentei tudo o que quis. Eu provei, eu saboreei tudo aquilo que chegou diante de mim. E depois que eu envelheci e olhei para tudo que eu vivi, eu percebi que havia dentro de mim aflição de espírito, que a ideia no hebraico é vazio de alma. Salomão chega a uma conclusão de que depois de tudo que ele fez a vida inteira para chegar aonde ele gostaria de chegar, conquistar o que ele gostaria de conquistar, ele percebeu que dentro dele existia um vazio existencial. E aí entenda, o homem mais sábio que houve na terra chama-se Salomão. Ninguém adquiriu a sabedoria que ele adquiriu, porque Deus deu especificamente para ele uma sabedoria sobre-humana. Existem livros que a igreja nunca vai ler, que poucas pessoas, alguns poucos privilegiados, que têm doutorado em teologia, tiveram acesso, escritos por Salomão, que trabalham coisas que são difíceis até de você digerir, porque a sabedoria dele era tão grande, que ele conseguiu analisar tanto o bem, como analisar o mal, na sua mais profunda intensidade. Então entenda, sempre, ou por que não dizer, nem sempre aquilo que a gente deseja consegue preencher os nossos vazios existenciais. Nem tudo aquilo, Fábio, porque nós lutamos, consegue gerar em nós sentido e completude de vida. E aí eu estava avaliando que às vezes nós corremos tanto em busca de ter e ter mais, que quando a gente percebe, a gente conquistou realmente tudo. Tudo. Você quis ter o grande carro, você teve. Você não se contentou só com o carro, você teve 2. Você sonhou com aquela moto que era top, você conquistou ela. Você sonhou em ter 1, 2, 3, 10, sei lá quantas faculdades. Você conseguiu aquele título, você conseguiu aquele apartamento de milhões, você conseguiu. Mas muitas vezes, aí eu vou me referir a uma revista americana chamada 16 Times.
que 16 Minutes, aliás. E essa revista, ela entrevista as 25 pessoas mais ricas do mundo. Dentre elas tem mais ou menos 12 ou 13 mulheres, eu não me lembro direito a quantidade, mas era um número grande de mulheres que eram bilionárias, que são riquíssimas, de homens que são bilionários. E essas 25 pessoas do mundo detêm boa parte da riqueza mundial consigo. Mas elas não têm marido. Os seus filhos, que um dia foram filhos, não convivem com elas. Esses homens já estão nos seus 5º, 6º, 7º casamentos. E quando entrevistadas, as mulheres principalmente, é muito curioso, porque a entrevista foca no nicho feminino. Ela literalmente para o nicho masculino, porque percebe no homem, ainda que racionalmente falando, a falta da emoção. Então quando eles perguntavam para o homem, aí o que você acha? Você não tem hoje para quem passar esse legado, mas você conquistou. Eu estou muito feliz porque eu conquistei. Mas quando perguntavam-se para as mulheres, elas diziam assim: olha, se eu pudesse, eu voltaria no passado, eu abriria mão de tudo isso aqui, só para ser aquela mãe dentro de uma casa, cuidando do meu marido e dos meus filhos. Um vazio existencial que a riqueza não preencheu, um vazio existencial que a riqueza não pôde trazer uma mudança, e isso Salomão experimentou na própria carne, porque para você talvez que ainda não tenha lido a Bíblia, a história de vida de Salomão é incrível. É um menino que Deus visita, que Deus dá a ele a capacidade, como daquela lâmpada mágica, de escolher um pedido. E Deus, ao se revelar para este menino: o que é que você deseja? Me pede o que você quiser, que eu vou te dar tudo o que você quiser. E ele poderia ter dito: Deus, eu quero ser o homem mais rico do mundo, eu quero ter milhões de mulheres, eu quero ser o homem mais poderoso e forte e lindo do mundo. Ele vira para Deus e diz: Senhor, me dá sabedoria, porque eu vou ser rei, eu quero guiar o teu povo da maneira certa, então me dá sabedoria. Eu disse: cara, porque tu pediu sabedoria, eu vou te fazer o homem mais sábio do mundo, mas também vou te fazer rico pra caramba, vou te fazer o cara. E ele se empolga com toda aquela riqueza, aquela glória. Na Bíblia, quando vai falar, até os escudos dos soldados que eram da guarda principal eram de ouro, meu irmão. Estamos falando de uma pompa, de uma riqueza inimaginável, que uma vez avaliada e analisada por pessoas que trabalham com finanças, detectaram e descobriram que a riqueza de Salomão equivale à riqueza de um país como os Estados Unidos. De tão podre de rico que esse cara foi, sozinho. Ele teve milhares de mulheres, dezenas de esposas. E a Bíblia diz que ele termina a vida dele, sabe como? Distanciado de Deus, adorando a deuses pagãos, sacrificando crianças a Moloque. Porque o buraco dentro da alma dele era tão grande, que depois de perder a existência divina dentro dele, ele buscou preencher esse vazio de todas as formas possíveis, e descobriu no fim da vida que nada pode preencher o homem, produzindo nele paz, gozo e alegria, a não ser o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. Ele está aí agora com você. Você seria atrevido a ponto de dizer: ele está aqui, pastor, comigo. Eu sinto ele aqui. Você seria audacioso. Quando eu olho para essas circunstâncias, eu vejo que pessoas que conseguiram tudo, Fábio, elas conseguiram a um custo muito alto, porque as amizades ficaram para trás, o casamento ficou para trás, os filhos ficaram para trás. Eu estive no Japão com Maíra. Bia, quando eu estive no Japão com Maíra, andando lá no Japão,
nós ficamos impactados com a tecnologia desses caras. Eu nunca vi nada igual, André. E olha que eu rodeio os Estados Unidos muitas vezes, mas para mim os Estados Unidos não chega nem no chinelo do Japão em tecnologia. Os caras são ultra avançados. A segurança do país é 1000%. Nós esquecemos na maior estação Shibuya, a maior estação que existe no mundo de trens. Nós esquecemos as sacolas, voltamos quase 2 horas depois, estava lá no lugarzinho aonde elas ficaram, porque a segurança do país e a educação daquele povo é absurda. Então nós andamos por bairros que são bairros distantes, digamos, daqueles grandes centros, que são os centros tecnológicos. E quando a gente sai do nicho e a gente começa a entrar nos bairros, a gente percebeu uma coisa curiosa na casa dos japoneses. Primeiro, as casas eram pequenas. Segundo, as casas não tinham móveis. Terceiro, a quantidade de louça que eles tinham era exatamente a quantidade de louça que eles precisavam para eles. Então não existiam 30 copos, 50 taças de cristais, 70 tipos de pratos diferentes. E detalhe, minha mãe está assistindo, ela sabe disso. Você que é mais da antiga já deve ter passado por isso. Na minha casa tinha uma estante que ninguém tocava em nada. Eram pratos para as visitas. Eram as taças das visitas. Eram coisas de cristais que minha avó passou da bisavó, da tataravó. E é um negócio de herança. E que a gente não podia passar perto, porque só pessoas especiais, em dias especiais, podiam comer naquele negócio. E a gente comia lá no nosso pratinho de plástico, feliz da vida. Na nossa canequinha lá, de alumínio, feliz da vida. Por quê? Porque as pessoas invertem os valores. E eles lá no Japão, eles entenderam. Mas espera aí. Se eu tiver menos coisas, eu terei menos trabalho dentro da minha casa. Com menos móveis, eu tenho mais facilidade de limpar. Com menos móveis, eu tenho menos coisas para cuidar. Com menos louça, eu terei menos louça para lavar. Eles começaram a pensar que eles não precisavam ter muitas roupas. E eles inventaram roupas que eles usam basicamente a mesma coisa quase que todo dia. E a simplicidade de vida deles chega absurdamente a um tamanho que você, quando questionava eles, porque eles eram assim, eles diziam: assim eu tenho tempo para viver. Assim eu consigo parar e experimentar um tempo com a minha esposa, experimentar um tempo com os meus filhos, experimentar um tempo com o meu vizinho e junto com ele plantar uma horta. Assim eu tinha um tempo de visitar uma montanha que eu sempre quis quando era criança, mas de outra forma eu não conseguiria isto. Pessoas que tentaram entender e preencher esses vazios através da meditação, do budismo, do hinduísmo, do shintoísmo, do confucionismo, buscando formas de preencher um vazio, mas que na prática continuavam vazias, porque a despeito de estarem até se alimentando com coisas que eram boas, elas não entendiam o que, por exemplo, Jesus tentou dizer a mais de 20.000 pessoas no capítulo 6 que nós lemos inicialmente. E aí entenda uma coisa que ela é curiosa. Provérbios capítulo 4 versículo 23 diz uma coisa muito interessante. Tem coisas que são simples, Edivone, mas elas dão sentido e motivo para vivermos. Hoje à tarde eu estava com uma saudade absurda da minha mãe. Absurda mesmo. Não vejo minha mãe já tem um tempo, fisicamente falando. Uma vontade de pegar um avião, passar ali naquele cartão black, como diz o pastor Fábio, passa o black lá, divide aí de 10 vezes, pegar um avião e ir lá só para dar um abraço nela, para ficar 5 minutos sentado no sofá com ela, para poder apenas falar. Ontem eu estava na minha pós-graduação e a professora chega para mim e diz assim: olha, eu tenho um exercício para vocês, que é uma tarefa difícil de se fazer.
E ela disse: olha, eu quero que cada um de vocês pare agora e pense numa pessoa admirável, uma pessoa incrível na vida de vocês, uma pessoa que marcou a vida de vocês, e escreva uma mensagem de gratidão a essa pessoa. Eu falei: professor, isso é fácil demais. Ela disse: não é, Juarez, porque tem pessoas que já passaram para a eternidade. Isso é verdade, para quem já morreu é roça mesmo, porque você vai ter que ir lá, escrever uma carta, ler lá no túmulo, tem toda uma técnica para poder desenvolver isso dentro da mente, mas para os tão vivos isso é fácil. Ela disse: não é, Juarez, você vai ver aqui, que tem pessoas aqui que vão entrar em sofrimento, porque tem dificuldade de expressar gratidão. Eu disse: pois para mim é a coisa mais rápida. Quando a senhora falou numa pessoa, eu disse: é minha mãe. Peguei o celular e escrevi: mãe, eu te amo, a senhora é a pessoa mais incrível que existe na terra. Eu não conheço ninguém, se eu ainda disse na minha mensagem, se existir qualquer coisa de bom em mim, porque tem muita coisa ruim, mas se existir qualquer coisa de bom em mim, quando alguém elogiar, é por sua causa. Foi a senhora que me ensinou, foi a senhora que me passou, foi a sua garra, foi a sua determinação, foi isso. Coisas que a gente às vezes não fala a vida inteira para alguém que está do nosso lado e que precisava ouvir isso. E aí quando ela morre, a gente faz toda... Eu lembro que eu já enterrei centenas de pessoas, por assim dizer. E o Fábio vai se lembrar que a gente oferece um momento para que as pessoas possam dizer alguma coisa. Algum diz uma coisa bonita, o outro diz ele era isso, o outro diz aquilo outro. E se fica ali meia hora se ouvindo coisas que ele nunca ouviu dessas pessoas. A vida passa rápido, meu irmão. E eu quero perguntar para você: o que é que tem alimentado a tua alma? Do que é que você tem se alimentado? Provérbios, no capítulo de número 4, versículo 23, o mesmo Salomão, ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Dizem que a boca fala o quê? O coração tá? Quem disse isso, irmãos? É sério que ninguém sabe quem foi que disse isso? Quem disse isso, irmãos? Que a boca fala o que o coração está cheio? Pelo amor de Deus, se alguém não souber isso aqui, vamos embora, todo mundo se converter ou se reconverter. A boca fala o que o coração está cheio, meu irmão. Então não tenha dúvida que nós expressamos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, para Deus, para o vizinho, aquilo que explode dentro de nós em abundância. Então, se você é uma pessoa que tem uma boca imunda, saiba do que eu vou dizer agora: o seu coração é imundo. Se você é uma pessoa que xinga, que você tem palavrões na ponta da língua, o seu coração está cheio de torpeza, de nojo, de coisas imundas, estão ali borbulhando, só que você só não sabe disso. Mas pastor, como é que esse troço ruim foi entrar no meu coração? Esse troço ruim entrou no seu coração, porque nós somos aquilo que nos alimentamos, e nós passamos o dia inteiro nos alimentamos de lixo, principalmente nas redes sociais. Nós passamos quase parte do nosso dia a dia nos alimentando com amigos. Tem um ditado que diz: me diz com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Paulo vai e fala uma coisa aprimorada, que as más companhias, elas corrompem o quê? Os bons costumes. Ele literalmente está dizendo assim: olha, com aquilo que tu te alimenta no teu vinho ou no teu nicho social, você será fruto disto. Então, Vini, é impossível eu ser um adorador se eu não ando com adoradores. É impossível eu amar a palavra se eu não ando com pessoas que amam essa palavra. É impossível eu adorar ou louvar a Cristo num culto se eu não tenho por hábito fazer isso na minha casa. Se o som do meu carro, ou o som do meu quarto, ou o som lá de onde eu escuto, são sons que não produzem em mim alimento espiritual, não será na igreja que você vai conseguir exaltar este Deus. Porque se você se alimenta o dia inteiro do que não presta, o que você acha que vai oferecer para Deus que presta? Existe um índio que ele uma vez chamou o netinho e disse uma verdade a ele. O netinho estava muito chateado,
com raiva, porque tinham feito uma coisa ruim com ele, 2 outros índios. E ele chegou para o avô e disse: vô, eu estou querendo pegar a minha machadinha e dar uma machadinha na cabeça deles. O velhão sábio chama o moleque e diz assim: ó, dentro de nós existem 2 lobos, um lobo mau e um lobo bom. O mal, ele produz raiva, inveja, ressentimento, inferioridade. O bom, ele produz alegria, amor, perdão. E aquele garoto vira para o pai, ou por que não dizer para aquele índio, aquele avô dele, e diz: e daí, vô? Ele disse: esses 2 lobos ficam brigando dentro de você o dia inteiro. Dentro de mim, vô, é um lobo mau e um lobo bom, está brigando o tempo todo dentro de você. E aí o moleque diz assim: tá, e quem é que ganha? É o mau ou é o bom? O índio vira para aquele moleque e diz assim: quem ganha é aquele que você mais alimenta. Que tipo de lobo tem ganhado em você? Quem é que tem ganhado as suas batalhas? O seu lado mau, humano, carnal, ou o seu lado espiritual, perdoador, amoroso? Quem é que tem vencido na batalha da mente dentro de você? É quem você mais alimenta. E é interessante porque se nós somos aquilo que nos alimentamos, então a nossa alma é literalmente aquilo que ela é alimentada. Quem é que gosta de Netflix? Levanta a mão assim. Tem vergonha não, meu? Mente não, em nome de Jesus, assim. Acho que quase toda igreja. Não é, Vini? Patrão, série. E tá uma onda agora de um... É anime, não é anime não. Umas séries coreanas, rapaz, é uma novela que nem a Globo, em toda a sua glória de nojo, consegue produzir aquilo ali. E são séries intermináveis que as pessoas assistem. Veja se eu estou errado, isso é apenas um pensamento filosófico. Eu estou filosofando com você. Eu quero que você se desarme agora para ouvir. Tenta fazer isso nesse minuto, você não tem nada a perder. Desarma. Sabe, não, o pastor vai falar da minha série. Não, desarma aí um pouco e ouve. Eu tenho percebido que as pessoas assistem intermináveis séries de Netflix. Muitas vezes fazendo de tudo para preencher o seu tempo, para não precisar pensar nas coisas que lhe causam dor. Muitas vezes tentando preencher o seu time, a sua mente, com coisas das quais podem tirar o foco de um problema que está sendo vivenciado. A gente fica às vezes horas intermináveis nas redes sociais, e eu digo isso porque muitas vezes eu vejo isso acontecendo até comigo. Eu tenho um parceiro aqui do Ministério de Louvor, que todas as vezes que eu abro o meu Instagram, tem pelo menos 100 Reels que são enviados para mim. Eu já cheguei a perguntar para ele se ele não trabalha, se ele não faz nada o dia inteiro, porque o cara que consegue te enviar 100 Reels de manhã, 100 Reels de tarde, 100 Reels de noite, eu acordo de madrugada, se eu ligo o celular, tem 100, não pode ser verdade isso. O cara de madrugada enviando Reels para ti, o cara não está vivendo. E os nossos filhos, eles vão literalmente crescendo e a gente não percebe. Essa semana eu recebi um vídeo que, escute o que eu vou lhe dizer, eu recebi um vídeo que mostrava uma criança tentando chamar a atenção do pai, e o pai estava no celular. Aí o pai levava ela para o parque, e com uma mão balançava o moleque no parque, com a outra mão estava no celular respondendo. Aquilo mexeu muito comigo. Olhe para mim, porque isso somos nós. E nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Sabe, se nós tirássemos, e eu tenho sido cobrado muito nisso, e eu acredito que você também. Quem tem aí o Espírito Santo de Deus? Levanta a mão assim, dá glória a Deus. Então tem algumas pessoas que têm aqui.
Eu não acredito que esse Espírito Santo está falando só comigo nessa geração afundada no pecado. Eu não acredito que é só comigo, eu não sou especial para isso. Então Deus está falando também com você. Eu tenho certeza que em algum momento o Espírito de Deus já te disse que nós não estamos tendo tempo para Ele, que nós temos tempo para os nossos aparelhos celulares, para os nossos tablets, para as nossas Netflix, para as nossas televisões, para os nossos videogames. Nós temos tempo para tudo, mas nós não temos tempo para Ele. E é uma coisa curiosa, porque faz sentido quando a gente começa a ser realista consigo mesmo. Eu sendo realista comigo, você com você, eu me confrontando, você se confrontando aqui neste culto. Porque se você conseguir fazer isso que eu estou fazendo comigo, você vai entender o que está acontecendo com o mundo e com o Brasil. Vai começar a fazer sentido por que as igrejas se tornaram o que se tornaram. Vai começar a fazer sentido por que hoje nós não temos mais o prazer no culto. Gente, eu lembro de uma época incrível das nossas vidas, em que quando nós sabíamos que o culto era às 7 horas, nós queríamos chegar pelo menos meia hora antes do culto. Eu lembro de uma época em que a gente chegava na igreja essa meia hora antes, porque a gente queria ficar de joelhos apenas orando. Quem experimentou isso além de mim aqui, só para eu saber? Lembra disso? Era uma época muito legal, que a gente ia para as igrejas e tinha um prazer de estar na presença de Deus. A gente não vinha para fazer média para o outro. A gente chegava na igreja, ajoelhava ali no nosso cantinho e passava ali 30, às vezes 40 minutos orando. O pastor muitas vezes chegava, às vezes até depois da gente, mas ele chegava, dobrava o joelho e ele começava a mais meia hora dele de oração, e a gente já estava meio, e a gente emendava uma hora, e era prazeroso. Eu lembro de uma época em que a gente falava assim: gente, vamos amanhecer no monte orando. E não tinha carro para levar, porque era muita gente que queria passar a noite orando, batalhando pelas vidas, se consagrando a Deus, louvando, pulando, adorando a Deus. Eu lembro de uma época em que nos cultos a gente não estava olhando para o pregador, a gente estava de cabeça baixa, dizendo: Senhor, fala conosco, fala comigo, te revela para mim, fala ao meu coração. Eu lembro de uma época em que nós experimentamos isso, e essa época passou em todas as igrejas. Você pode andar em qualquer igreja, você vai ver que isso mudou. Pouco a pouco a gente foi, ou a gente vai se esvaziando de Deus, e a gente vai enchendo-nos de alimentos que só nos fazem mal. Não é à toa, André, que tem tanta gente esquerdista hoje dentro da igreja. Não é à toa que tem pastor que é a favor do aborto, pastor de grandes igrejas inclusive. Não é à toa que hoje um pastor de uma igreja tradicionalíssima no Brasil, ele pega o microfone, vai para as redes sociais e diz: a partir de hoje eu sou a favor do movimento LGBT. E quem achar ruim, vaza da igreja. Porque Deus ama você como você está. Deus ama. E uns argumentos furados, sem sentido, sem pé, sem cabeça, sem a menor constatação teológica. Mas nós estamos cada vez mais nos enveredando, porque nos alimentamos disso, estamos nos tornando nisso. E talvez, e só talvez, a gente consiga fazer uma coisa que na Bíblia eles faziam. Quantos já ouviram falar de um tipo de jejum chamado jejum com pano de saco e cinzas? Levanta assim a mão só para eu saber. Isso está na Bíblia, gente. Você nunca leu a Bíblia? O Antigo Testamento inteiro fala isso. Inteiro. Vamos parar para ler um pouco, estudar essa palavra. Esse jejum que era feito com pano de saco e com cinzas, ele era muito curioso, porque isso era feito em um momento específico. Não era: vamos jejuar hoje, nação de Israel. Não era: cada um pega seu pano de saco, que o pano de saco, para quem não sabe o que era uma pele de caba, bem desconfortável, que você se vestia com ela para se sentir na pele um incômodo absurdo no sol quente. Você iria maltratar sua pele,
sentindo aqueles pelos te arrilhando no corpo inteiro, sentindo o mau cheiro daquela pele. E para completar, você pegava cinzas de restos de árvore ou de carvão, amassava e jogava no corpo, jogava na cabeça, passava no rosto. Esse era o jejum feito com pano de saco e cinzas. Mas ele não era feito a balde. Vamos jejuar. E a gente fazia isso não. Você sabe em que circunstâncias eles faziam isso? Em uma única circunstância. Só em uma única circunstância. Quando? Quando Deus dizia: acabou para vocês. Eu não suporto a presença de vocês mais diante de mim. Aí Deus estabelecia um prazo. Vocês têm 30 dias, 40 dias, você tem 10 dias, você tem 5 dias para se arrependerem com panos de saco e cinza. Porque naquela época era a forma mais ultrajante e humilhante que uma pessoa podia se apresentar diante de Deus. É quando uma pessoa olhava para si e dizia assim: eu vou reconhecer diante dele que eu realmente não sou nada, mas preciso dele. Você quer ver uma história curiosa que a gente vê isso acontecendo? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, você vai ver uma história curiosa que fala de uma história chamada Nínive. A cidade de Nínive, onde os ninivitas moravam, era composta por moradores que eles não eram só cruéis, eles eram abomináveis. Os caras eram de um rigor, de uma maldade tão grande, irmãos, que quando alguém pisava na bola, eles arrancavam a pele dessa pessoa, enfiavam um espeto que atravessava o ânus, atravessava os órgãos, saía pelo pescoço aqui atrás, e eles penduravam essa pessoa para morrerem lentamente ao sol quente, sentindo o calor numa pele que foi arrancada e sendo comido por abutres. Eles eram maus. Esse povo fez tanta coisa ruim diante de Deus, que o livro de Jonas, no capítulo 3, a Bíblia fala que Jonas vai sendo enviado para lá, e Jonas diz assim: eu vou nada, porque esse povo é tão ruim que eles merecem morrer. Deus disse: Jonas, vai lá e apregou a arrependimento. Se esse povo não se arrepender, eu vou destruir como fiz com Sodoma e Gomorra. Jonas olhou para o povo e diz: aquele povo ali merece morrer, são miseráveis pecadores. Eu que vou entregar essa mensagem, eu quero que Deus mate. Jonas foge. Deus faz todo aquele reboliço na vida de Jonas. Ele vai ser engolido por um peixe. Esse peixe cospe ele lá na praia. Ele vai e entende depois que deve obedecer a Deus. Ele chega lá, e no capítulo 3, no versículo 4, diz assim: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: em 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive, olha que coisa curiosa, irmãos, creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior e o menor. Até as crianças foram se humilhar diante de Deus. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes, se cobriu de saco e sentou-se sobre cinzas. Até o maioral da cidade disse assim: peraí, nós temos uma chance. Deus está nos dando uma chance. Pode ser que exista uma única chance da gente conquistar esse Deus, da gente voltar para o lugar onde Deus nos quer, para a gente voltar para o centro da sua vontade. E aí o versículo 7 diz: e ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e seus grandes, dizendo: nem homens. Olha que coisa louca que esse cara fez. Olha o que ele fez. A Bíblia diz que o rei determina que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, e nem lhes dê alimento, e nem bebam água. Ei, o rei determinou jejum até para os animais daquela cidade, irmãos. Até eles tiveram que jejuar e clamar a Deus de alguma forma. E o texto fala, no versículo 8:
mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Versículo 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10 é magnífico. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Quantos podem dar glória a Deus? A gente precisa pedir para que Deus nos ajude nessa geração. Você acredita nisso? A gente precisa pedir que Deus nos socorra, nos renove, faça alguma coisa nova dentro da gente. Quantos lembram do caso de Davi, gente? Davi foi o cara. Davi foi o rei top master. O homem que recebeu o título do homem segundo o coração de Deus. Já pensou um título desse, meu patrão? Você recebendo a mulher segundo o coração de Deus. Isso é um privilégio absurdo que Davi tinha. Foi o único homem na Bíblia que Deus, ao fazer referência, olhou para ele, Sandrão, e disse: eis aí um homem segundo o meu coração. Mas homens segundo o coração de Deus e mulheres segundo o coração de Deus também pecam. Eles também tropeçam, eles também erram, eles também falham. Em um dado momento da vida de Davi, a Bíblia diz que Davi, ele deseja a mulher de um dos seus servos. E ele faz toda uma tramóia para matar aquele servo para ficar com a esposa dele. Ele engravida essa mulher, tenta empurrar o pepino para o cara, não deu certo, porque o cara era fiel a esse rei. Ele manda matar esse soldado chamado Urias, e depois de morto, ele alivia-se, feliz da vida, espera o dia de luto, vai com a cara mais cínica lá na casa da mulher, diz: olha, você que é viúva lá daquele camarada, eu vim aqui lhe convidar para você ser agora esposa do rei. Ela felizmente também, alegre, porque amava ele, e já tinha dançado outro, vai junto para o rei, com um buchão desse tamanho, feliz da vida, ninguém viu nada. Mas o texto diz que Deus levanta um profeta, Natan, vai até na casa dele, faz aquela parábolazinha. Davi, eu vim te contar uma historiazinha aqui. Cara, você está sabendo de uma história? Tinha um cara que tinha muitas ovelhas, e tinha um carinha ali, que você via esse cara que tinha só uma ovelhinha. Tu acredita que ele mandou, porque queria servir e comer de ovelhas, ele mandou matar a ovelha do carinha lá. Davi se revolta e disse: vamos matar esse cara agora. Traz esse cara aqui que eu sou o rei, meu irmão. Nós vamos matar esse miserável. Natan diz: esse cara é tu. Foi tu que fizeste isso. Salmo 51, abra. Salmo 51. Davi vai para o quarto. Ele vai lá para o quarto, ele vai ter uma conversa com Deus. A Bíblia diz que ele coloca a cabeça no pó. Colocar cabeça no pó é um reconhecimento de total humilhação diante de Deus. Um rei fazer isso era uma humilhação absurda. Ele entra dentro do seu quarto e ele escreve para Deus uns salmos. Salmos eram cânticos. Ele pega lá o seu violãozinho depois de falar com Deus e de ter escrito os Salmos 51, ele começa a cantarolar para Deus. E o cântico, a música não era: Senhor, eu vim aqui te engrandecer porque eu sou mais do que vencedor. Hoje Deus nasceu e nos fez vencedores. Ele não tinha nada de vitorioso, de glorioso, de grandioso nas suas músicas. No Salmo de número 51, ele cantando para Deus, no versículo 1, ele canta começando assim, dizendo na sua música: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares.
eis que... E olha o que ele vai falar, cara. O cara está falando para Deus que ele só pisou na bola, que ele errou feio, que ele não deveria ter feito nada daquilo. Mas ele agora vai olhar lá para o seu nascimento e vai dizer: Senhor, essa natureza maldita que eu herdei. Ele está dizendo: Senhor, olha, isso aqui está impregnado em mim. Quando eu fui formado, eu já fui formado em pecado. Ele está dizendo: Deus, olha, me perdoa, mas a minha natureza, ela foi alimentada demais, e por isso eu fiz o que fiz. Eu alimentei a minha parte carnal e ele me dominou. É o que ele está dizendo no versículo 6 e no versículo 5. O versículo 6 diz assim: eis que iniquidade fui formado, em pecado me conheceu. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. E aí no 7 ele diz: purifica-me com o isopo. Você sabe o que é isopo? Isopo é uma planta utilizada quando você está tossindo muito, soltando muito catarro, ou quando você está sentindo muita dor por respirar de forma ofegante. Você sabe o que ele estava dizendo para Deus? Deus, eu não aguento mais chorar. Eu não aguento mais tossir. Sabe quando você está chorando que você começa a tossir e você se engasga com o seu próprio choro e o seu pulmão começa a doer porque a alma já está rasgada e você já se rasgou diante desse Deus, clamando e pedindo a misericórdia de Deus. Ele está dizendo: Senhor, me purifica com essa planta, porque o meu pulmão, os meus órgãos internos já estão gemendo de dor, de tanto chorar diante de Ti. O versículo 8 diz: faze-me ouvir júbilo, alegria. Olha o que ele pede para Deus: para que gozem os ossos que Tu quebrastes, ó Deus poderoso. E olha para mim, não tem Deus melhor para nos tratar, irmãos. A Bíblia diz que Deus quebrou os ossos de Davi. E isso aqui é óbvio que é uma analogia que ele está usando com Deus, porque nenhum osso Deus quebrou, mas Deus foi na alma de Davi. Deus foi lá dentro de Davi e amassou ele de uma tal forma que ele dizia assim: eu sinto os meus ossos quebrados. E aí ele vai e diz: esconde a tua face dos meus pecados, apaga a minha iniquidade, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olhe para cá. Essa oração ela é composta por 6 pedidos. Escute isso. Ele pede 6 coisas para Deus para obter apenas um resultado. Os 6 pedidos era que ele fez para Deus, os 6 era tentando alcançar apenas um resultado. Sabe o que ele pede para Deus? Versículo 7 ele diz assim: me purifica. De quê? De toda sujeira, de tudo aquilo que tirou a minha visão, de tudo aquilo que mudou o meu olhar, de tudo aquilo que mudou os meus sonhos contigo. No versículo 8 ele faz um segundo pedido: faz-me voltar a ouvir. Eu preciso voltar a ouvir essa voz de Deus. Quantos se lembram da voz de Deus? Quantos de vocês tiveram a experiência de ouvir Deus falar assim: não faça isso? Quantos de vocês não vivenciaram aquela experiência assim: não vá por esse caminho? Quantos experimentaram em algum momento da sua caminhada de fé Deus dizer assim: não entra nesse negócio? E hoje, nem de longe a gente vê o assovio do vento da voz de Deus. E Deus estava falando através da sua palavra conosco, que Davi orou, e o segundo pedido que ele fez para atingir um único objetivo: eu preciso voltar a ouvir a tua voz, porque ela era doce, me fazia sentir uma alegria na alma, ela preenchia o meu vazio. E ele vai dizer no versículo de número 9: esconde a tua face dos meus pecados. Ele está dizendo assim: não olha para quem eu sou e para o que eu fiz, porque se tu olhar, eu não mereço esse olhar. Eu não mereço que tu tenhas misericórdia de mim. E ele diz no versículo de número 10: cria em mim um coração puro. Sabe quem é que pede coração puro? É quem tem coração impuro.
A gente pede para Deus um coração puro, porque o coração está cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de vingança, cheio de ódio. Tem pessoas que estão na igreja há anos, irmãos, e não conseguiram vencer o próprio passado. Estão há anos na igreja e não conseguiram perdoar o irmão que está do lado dele. E dia após dia vai se passando e o coração vai ficando mais imundo, porque você é o que você alimenta. Então, se você alimenta dentro de você tudo aquilo que te afasta de Deus, se as músicas que você ouve não te levam a adorar a Deus, se o que você lê não te leva a refletir sobre Deus, se o que você vê não te leva a pensar sobre Deus, como que o que está dentro de você pode ser bom? Como que o que está dentro de nós pode ser bom? Ele pede um coração puro. No versículo 11 ele faz o 6º pedido, e esse é incrível. Ele faz o 5º pedido e diz assim: não tires de mim a tua presença, nem de mim o teu Espírito Santo. Eu quero que levante a mão aqui, só quem é servo de Deus. Isso aqui é para você. Você que está me visitando, que não é um servo de Deus, isso não é para você o que eu vou falar agora. Essa pergunta não é para você responder. Mas Ele está aí. O Espírito de Deus está aí. Ele ainda habita, Ele ainda tem espaço dentro de você. Sobrou algum espaço para Ele aí, ainda tem espaço aí dentro. Ou será que a gente tem que fazer essa oração e dizer assim: Senhor, não retira de mim o teu Espírito? Ele, no versículo de número 12, ele diz assim: torna-me da alegria. Não há alegria sem a presença de Deus, irmãos. Não há culto sem a presença de Deus. Não há gozo sem a presença de Deus. O Hilton pode ser o cara mais ruim do universo sideral. Outro dia, Hilton, o irmão chegou para mim, aliás, chegou para outro, eu estava perto. E foi um daqueles cultos em que Deus desce e vem e diz assim: eu vou visitar vocês, vou dar uma voltinha, e aí com vocês. E foi um culto maravilhoso, a gente sentiu muita presença de Deus. E foi um dia em que eu estava destruído emocionalmente. As pessoas que viram eu subindo aqui nesse púlpito me viram quebrados emocionalmente. E eu fiz leitura labial e vi o irmão falando assim: cara, não sei como é que pode. O cara está todo quebrado e Deus ainda usa. Eu ouvi, eu fui falar com o cara. Falei: meu irmão, você sabe por que Deus faz isso? Porque bem ali, quebrado, a gente dobra o joelho e diz assim: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso sentir a Tua presença. Porque eu vou pregar a Tua palavra. Porque eu vou falar de Ti. Porque eu vou cantar para Ti. Eu preciso sentir a Tua presença dentro de mim. Me faz sentir a Tua presença. E Deus diz assim: eu te quero assim. É assim que eu te quero. É assim que eu te quero quebrado. Porque quando tu está quebrado eu posso fazer vaso novo. Quando você está quebrado eu posso refazer tudo como eu quero. Quando você está quebrado há espaço para eu agir. Quando você se quebra, você abre o coração para mim. Canamanto de canabacebe a camaia. Não há alegria sem a presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi orou e disse: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. O 6º e último pedido era um reflexo do 5º. Ele diz assim: torna-me dar alegria. Não há alegria sem a presença dele. Ah, pastor, eu vivo infeliz. Cadê a presença de Deus? Ah, pastor, meu coração só tem mágoa. Cadê a presença de Deus? Ah, pastor, eu só vivo triste, eu só vivo mal. Cadê a presença de Deus? Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há o quê? Abundância de alegria te esperando e me esperando. Abundância de gozo para nossa alma. Este Deus. No versículo de número 13, Davi diz assim: como resultado dos 6 pedidos que ele faz a Deus, então eu consigo ensinar os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Você sabe o que ele está dizendo? Se tu ouvir a minha voz, Deus, olhe para cá. Se tu conseguir esconder da tua face os meus pecados, se tu conseguir colocar em mim o teu Espírito novamente,
se eu puder novamente ter a alegria de ouvir a tua voz, se eu conseguir criar em mim um coração puro, então eu acharei a conversão do meu caminho. Você sabe o que Davi estava dizendo? Não há conversão sem a presença de Deus. Não há mudança, Márcio, sem a presença de Deus. Não há como vencer sem a presença de Deus. Você não vai conseguir sem a presença de Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender. Davi dizia: Senhor, para que eu possa mudar de direção, para que o meu coração mude, para que aquilo que está fora do caminho volte para o caminho, eu preciso da tua presença. Quem precisa da presença dele aqui nesta noite? Eu quero concluir a minha fala perguntando para você: que alimento você tem trazido para a sua alma? Antes de eu vir para cá, eu dobrei o joelho lá na minha empresa sozinho e estava falando com Deus. Eu estava dizendo assim para Deus: Fábio, Deus nos ajuda a voltar a ter a visão de reino. A visão de reino, a visão de reino. Nos ajuda a voltar a amar a tua presença, aleluia. Nos ajuda a voltar a desejar sentir aquele arrepio que a gente sabe que não é de medo, que a gente sabe que é a presença dele passando ali do nosso lado, que é a presença dele emanando dentro de nós. E eu estava dizendo para Deus: Deus, nos dá esse renovo, nos dá esse alimento que nós precisamos, e é um alimento em abundância. E o Senhor me trouxe a Jeremias no capítulo 29. E eu encerro aqui. Fique de pé, por favor. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, da Gamanaço de Camanaia, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Canamanto minaya kamai subia aranagaya somenega lamas alaganaya kabas demaya sharanagamanto vedekas anamanai das kamanaya. Oh, Espírito de Deus, aranagama subiaria kamaya, que me compreendeu. Só Ele, nenhuma
explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Oh glória, oh glória, oh Espírito de Deus. O profeta Jeremias, com o coração destruído, ele ora a Deus, e Deus diz para ele assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Alábia, súbia, camanávia. O que você tem alimentado na sua alma define quem você é. Mas se você voltar e alimentar a sua alma da maneira certa, as definições mudarão. O que você tem vivido vai mudar. A falta existencial vai passar. Sabe por quê? A Bíblia diz no livro de Salmos, no capítulo 42, no versículo 1, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Aí no versículo 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei à face dele. Quantos querem entrar na presença de Deus nesta noite? Quantos precisam entrar na presença de Deus nesta noite? Talvez o que você precisa dizer para ele: Senhor, me perdoa. Então diga: Deus, eu vim aqui te pedir perdão. Se o que você precisa dizer: Senhor, me dá um coração novo, pede um coração novo agora. Se você precisa pedir um coração puro, Senhor, bota: Senhor, me dá um coração puro. Mas o Senhor está aqui nesta noite, e Ele nos quer na sua presença. Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Senhor, olha para corações desta noite. Corações que precisam de Ti, Deus. Corações que precisam, meu Deus, voltar para o centro da Tua vontade. Olha para corações, Deus, que precisam hoje de um renovo. Olha para corações hoje, meu Deus, que precisam tirar todas as coisas ruins. Nesta noite, Espírito de Deus, visita cada pessoa que precisa, Pai, de um milagre. Senhor, em nome de Jesus, traz a lembrança, traz a memória, Deus, aquilo que um dia foi real na vida de cada um. De todas as experiências tremendas que já vivenciamos contigo. Nesta noite traz a memória através do teu Santo Espírito. Eu clamo a Ti nesta noite, Pai, diante de uma geração, meu Deus, em quem eu me incluo, e te peço: muda esta geração, meu Deus. Nós não somos geração Z, nós não somos geração F, beta, gama. Nós somos a geração do arrebatamento. Somos a geração que vai ouvir o som da trombeta. Aqui estamos diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante Tua misericórdia. Posso ver relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do Teu trono. 24 anciões se prostram
são as coroas aos teus pés. E os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia, só uma palavra pra dizer, só uma palavra pra descrever, só uma palavra pra dizer, só uma palavra pra descrever. Diga para ele nessa noite: Santo, Deus poderoso. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Santo, Santo, Deus poderoso. não há outro igual, só tu. Oh, Adonai! Não há outro igual, Só tu és santo. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Santo. Santo, Deus poderoso. Meu Deus do céu, nós não somos nada sem a presença dele. Ele é alimento para nossa alma. Jesus disse uma vez em João 7,37, ele diz: olha, hoje é o último dia de festa, eu me ponho em pé e clamo dizendo: se alguém tem sede, venha até a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Quantos creem nele? Quantos creem nele nesta noite? Quantos creem nele? Quantos creem nele? Deixe este rio fluir. Deixa fluir este rio de Deus na sua vida. Deixa fluir dentro do teu coração a alegria, o gozo. Volte a ouvir a voz dele. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Oh glória! Pois leva a vida no próprio Esse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Escute o que eu vou dizer nesta noite. O Senhor está aqui nesta noite. Essa não é uma daquelas falas
Viu aí, irmão, que a gente fala por sensacionalismo ou por questões óbvias. O Senhor está aqui nessa noite. Escute o que eu vou lhe dizer. O Senhor está aqui nessa noite. Verdadeiramente o Senhor está aqui nessa noite. Verdadeiramente Ele quer nos visitar. Verdadeiramente Ele quer nos preencher. Verdadeiramente Ele quer curar corações nesta noite. Verdadeiramente Ele quer fazer como fez Davi, que Deus levanta, renova, restaura, faz de novo, porque Ele é um Deus de renovo. Ele é um Deus que te batizou com o Espírito Santo um dia. Não foi para você ficar calado, mas para falar em línguas estranhas com Ele. Ele te encheu um dia para que você pudesse sentir a graça e o privilégio de falar em línguas somente com o Espírito dEle. E tudo isso que Ele te deu porque Ele entende que a presença dEle na vida minha e sua é cura para nossa alma, é cura para o nosso ser, é cura para mim e para você. Quantos desejam a presença dEle aqui neste culto? Então clame a Ele nesta noite. Clame a Ele nesta noite. Jeremias, Deus disse para ele: clama a mim, eu te responderei. Clama a mim, eu te responderei. A resposta de Deus na tua vida é a presença dEle, doce, maravilhosa, que sara, que limpa, que faz tudo voltar para o centro, que faz a gente rever conceitos, que faz a gente rever decisões, que faz eu e você olhar para Ele e dizer: Senhor, faz o teu querer. Quantos querem dizer a Ele nesta noite: faz o teu querer na minha vida, faz a tua vontade na minha vida. Eu estou aqui para viver a tua vontade. Às vezes lutamos para ter tanto, e o mais importante está ficando de lado, que é a presença dEle. A presença dEle. Sim.